A presbiacusia é um processo natural de envelhecimento da audição. Então vai atingir todas as pessoas, né, a partir dos 50, 60 anos, onde vai ocorrer uma diminuição progressiva da audição. Tem alguns fatores, né, que fazem algumas pessoas serem mais atingidas do que as outras, como hipertensão, diabetes, exposição a ruído e algumas medicações que são tóxicas ao ouvido também podem fazer com que essa perda seja maior. Varia de pessoa para pessoa, né? E a perda auditiva é mais em agudos. No começo, a perda auditiva preserva os graves e ela atinge mais as frequências agudas, o que faz com que o idoso ele nunca sente que ele não escuta, né? Geralmente ele vem com os familiares e os familiares falam, ele está surdo. E ele se sente ofendido, porque ele não está surdo, porque ele escuta, e realmente ele escuta, mas ele tem uma perda auditiva mais em sons agudos, o que faz com que ele, numa situação familiar, ele não compreenda o que foi dito, né? Principalmente em conversas onde tem mais de duas pessoas conversando, onde tem uma TV ligada e uma pessoa conversando, onde uma pessoa fala de longe, de costa, ele vai ouvir alguma pessoa falando, ele vai entender algumas palavras, mas ele... Em uma frase inteira ele vai perder algumas consoantes mais agudas e ele vai perder o sentido da frase. Então isso vai afetar a comunicação dele e a compreensão, né? Ele no ambiente familiar ele não vai compreender tudo que está sendo dito e falado e ele vai ser taxado como surdo, né? E isso em curto e médio prazo pode levar ele a um isolamento social, pode levar o idoso a uma depressão. E o fato de algumas áreas do cérebro não estarem sendo estimuladas pode também gerar demências. Então é muito importante que seja cuidado disso, né? Que esse paciente procure um otorrinolaringologista, que faça um exame auditivo para a gente medir o grau de perda de audição, se é uma perda que já precisa de um aparelho auditivo para restabelecer a audição dele, restabelecer ele no convívio social ou se ainda não precisa. Os sintomas, né, são... A família vai queixar primeiro de que o idoso não está escutando, não está entendendo, não está compreendendo o que está falado, mas a principal queixa da família é ele não está escutando, né? Ele pode sentir zumbido, é muito comum também a sensação de zumbido e essa dificuldade de compreensão no seio familiar, na conversa. A perda auditiva em si começa em torno dos 50, 60 anos e ela é progressivamente, ela vai evoluindo progressivamente. É uma evolução lenta, né? Então, a partir dos 60, 70 anos, a família já pode começar a perceber que o idoso não está compreendendo bem. Esse tempo pode variar, né? De acordo com os fatores predisponentes, né? Se tem uma genética, se tem, na família tem outros idosos com perda auditiva, se ele tem a história de uma hipertensão, de uma diabetes, principalmente doenças crônicas que não são bem controladas, se ele teve exposição a ruído no período que ele trabalhou, música, máquinas, motores, né? Ou se ele teve algumas internações recorrentes ou uso de alguns remédios que são ototóxicos, essa perda auditiva pode ser maior ou mais precoce. Mas em torno, a partir dos 60 anos, a gente já deve estar atento à forma que o idoso fala e se compreende o que está sendo falado. Não existe reversão, né? A perda é irreversível, a presbiacusia, o envelhecimento, a perda de células sensoriais da audição, então é irreversível, mas tem um tratamento com adaptação de próteses auditivas. Tem vários tipos de próteses auditivas, né? Tem retroauriculares, intra-auriculares. Hoje em dia a tecnologia tem avançado bastante, né, na confecção dessas próteses e as lojas, inclusive, grande parte delas, elas emprestam o aparelho antes de vender. Então o paciente não necessariamente precisa chegar na loja e comprar. Ele pode pedir para fazer um teste domiciliar. Algumas lojas, né, a maioria delas vão emprestar o aparelho durante alguns dias, ele leva para casa, ele vai sentir como vai sentir a diferença de usar um aparelho e não usar um aparelho. Ele vai perceber o ganho auditivo dele, o ganho na compreensão, o ganho na interação familiar
e ele volta à loja e decide se quer comprar, se quer trocar, se quer testar outro aparelho, e a adaptação com o aparelho geralmente é bem satisfatória.